el conflito, que permite la exhibición de la diferencia y a veces la comprensión de la razón de esa diferencia. Ese conflito que hace que las personas juntas, en ese proceso de cooperación y de lucha, sean de un lado levados a uma negociação permanente que se hace cada dia e que vai criar aquilo que Sartre chamou de passo da série ao grupo. Derramos de ser série, que é o grande desejo do sistema capitalista, que sejamos todos seriados, e passamos a ser um grupo. Entendemos por que se cria em um determinado lugar a escassez, as carências, que é o passo para o encontro da interpretação ao mesmo tempo do lugar e do mundo, porque o trabalho hoje tem sempre uma doble referência, que é uma referência local e uma referência global. Não há trabalho hoje que não tenha essas duas referências. Essas duas referências que têm relação, de um lado, com a existência técnica do lugar e, de outro lado, com as normas que, locais, regionais, nacionais ou globais, privadas ou públicas, nacionais ou internacionais, incidem sobre o lugar. E é assim que o homem descobre o mundo em que está, o lugar em que está, seu papel neste mundo, seu papel em lugar. Há que descobrir o futuro, da possibilidade do futuro. E é aí que outra vez se levanta nossa responsabilidade. Em um mundo tão confuso, aonde sequer sabemos o que é o presente, como saber o que é o futuro. Não, na realidade não é tão difícil. Se na realidade o mundo é um conjunto de possibilidades, nós sabemos que Cristóbal Colón ha chegado à América utilizando o barco que ha utilizado. Não podia utilizar outro. Ele não tinha teléfonos, porque o telefone não era uma possibilidade em esse momento histórico. Cada época tinha possibilidades diferentes, que são utilizadas em cada época, segundo normas que incluso limitam a algumas pessoas o uso dessas possibilidades. Mas temos que ter consciência de que as possibilidades existem. E é aí que está a chave para enfrentar o futuro, conhecer as possibilidades. Ora, uma boa parte do processo intelectual do tempo atual é para evitar que trabalhemos estas possibilidades. Basta ver certas agendas de trabalhos internacionais que excluem um pensamento mais abrangente, mais amplo, e que invitam a ver o pequeno, e que impedem, por conseguinte, de reconhecer as relações que são o mundo em suas infinitas possibilidades. E aí que aparece a questão da linguagem. O lugar cria uma linguagem horizontal, à qual se superpõe uma linguagem vertical. A linguagem vertical é a linguagem da informação, da técnica invasora, da técnica ao serviço das grandes forças internacionais. Em lugar se cria frente à informação, que é um vetor de desordem para os lugares. O lugar cria a comunicação, que é um produto exatamente dessa convivência, dessa copresença, dessa cooperação em el conflito, desse conflito em la cooperação, dessa descoberta cotidiana, descoberta que se amplia por el conflito e por la negociação, pero que
solda, cria uma liga entre as pessoas que praticam esta vivência horizontal. Abraham Moles ha escrito recentemente, pouco antes de morrer, que a opulência dos lugares está ligada à informação. Não é verdade? A opulência dos lugares está ligada à comunicação. É dizer, não é a informação que é pragmática, que serve aos interesses das grandes potências, que serve a los pueblos, pela comunicação, é dizer, a interpretação própria das possibilidades de informação e a informação que concerne ao grupo. Pero, sobretudo, a comunicação, a possibilidade de falar idioma único em espaço determinado, é que permite o papel que reconhecemos a emoção na produção das ideias, da emoção como alavanca da ação e da emoção como elemento de criação do futuro. Eu vou terminar dizendo que isso me obriga a dizer que há hoje dois caminhos que não são exclusivos um de outro. É o caminho da geografia de los expertos, e às vezes também expertos. E o caminho da geografia de los cidadãos. Não quero dizer com isto que cidadão não pode ser esperto. E que alguém que não é de país não pode ser cidadão. Não necessito ser cubano para dia trabalhar como geógrafo cidadão em Cuba. É outra coisa. A diferença está que a geografia dos expertos hace a tecnicalização de los relatos. Ela submete a los modelos. Ela utiliza discurso pragmático que conduz ao reino da necessidade. Ela busca a unidade. A unidade é a invitação a aceitar modelos, aunque esses modelos não sejam adequados. A geografia dos cidadãos, ela está em compasso com a história possível. Ela está em comunhão com os homens e com as coisas. Ela é capaz de produzir a surpresa, porque não obedece aos modelos científicos prestigiosos, esses modelos que nos são, de uma forma ou de outra, impostos por as grandes instituições mundiais da história, da geografia, da sociologia, e que estão condenadas por isso mesmo, porque marcham, trabalham em sentido oposto à história e ao interesse dos povos. A geografia cidadã busca o surpresivo, é dizer, a combinação das possibilidades de uma forma que não era desejada, que não era prevista, que não era aconselhada em los livros e artigos de revistas científicas chamadas internacionais e que raramente difundem as coisas que interessam aos países pobres. Por conseguinte, que é a geografia de los cidadãos que apunta hacia o reino da liberdade. O mundo, as visões do mundo, esse que é o grande problema em que estamos hoje. Que mundo
é este: que haremos deste mundo? Que visões do mundo construiremos para substituir, reemplaçar as visões oficiais do mundo que nos vendem com os prestígios da ciência e que não servem ao mundo? Encontrar este caminho necessita união e compromisso em dois sentidos, pelo menos. Primeiro, é a produção de um processo de negociação paralelo à produção de individualidades fortes. E o segundo, é a capacidade de ter fé, de ter firmeza, nenhuma concessão. Graças. Milton Santos por su conferencia magistral y están invitados a la fase del debate, si es que así lo desean, por favor. Por favor, identifíquese, ¿sí? ¿Aló? Francisco González, de Venezuela. El doctor Milton Santos habla de que en los lugares se experimentan dos tipos de lenguaje, el lenguaje vertical y el lenguaje horizontal. Y explicó bastante bien las condiciones del lenguaje vertical impuesto por las tecnologías modernas, etc. Quisiera que ampliara un poquito sobre sus consideraciones sobre el lenguaje horizontal y si él ve alguna síntesis creativa en la posibilidad de el lenguaje vertical con el horizontal. Dice, cómo utilizar desde los lugares esa tecnología sin tecnologizarse. Se puder haver outra pergunta enquanto descanso um pouco. Um outro lápis, né? Color. Tá aqui, tá aqui. Por favor, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, sí. Arlet, por favor. Entendo. Estão ouvindo? Eu gostaria que o professor Milton Santos falasse um pouquinho mais sobre a geografia cidadana. Aquí yo también voy a entrar. Yo quería que el profesor Milton Santos explicase dentro de esa geografía ciudadana el tiempo que se materializa en las formas que contienen esos lugares. Cómo entrar la investigación comprometida de nosotros los geógrafos que queremos ser ciudadanos.
Yo quisiera, abusando del tiempo de nuestro querido hermano, que explicase un poco más sus conceptos, lo suyo, sobre la unidad hombre-naturaleza o la dicotomía hombre-naturaleza. ¿Puedo empezar? Sí. Sí, porque senão queda muito. Francisco, onde está Francisco? Ah, graças, Francisco. Tu pergunta enquanto a coisa horizontal e vertical. No começo da história, todos os idiomas eram horizontais. Quer dizer, cada grupo criava um idioma, uma cultura, uma política, um espaço. Então, havia, digamos, uma relação direta entre grupos e território que se exprimia por essas múltiplas intermediações que eram diretas com o território. A história da humanidade é a história da diminuição desta relação direta e da criação de intermediações, uma das quais é o idioma vertical, que hoje sofrimos, que é o inglês. É dizer, esta invitação que nos hace todos os dias a falar inglês, nos pede que hablemos inglês, inclusive em nossos próprios países, como tu sabes, é uma forma de superposição da língua vertical à língua horizontal, com uma consequência que não é pequena, é que há discursos que não se pode fazer em outro idioma. É dizer, que uma prática teórica que se é fundada na emoção. Vou dizer, eu sei que vão criticar. Este tipo habla de quer ser cientista e habla de emoção, que é uma coisa que o Ocidente nos ha ensinado durante 3 séculos, que a emoção era incompatível com a produção científica séria. Então, o discurso do cidadão passa por linguagem que seja a expressão de uma sociedade toda e não de algumas pessoas. Os mercaderes do comércio, os mercaderes da universidade, os mercaderes da investigação, que utilizam as línguas, os idiomas transversais. Os idiomas horizontais são os idiomas que estão relacionados com a relação própria da sociedade e sua terra, e que apontam para o futuro. É dizer, que pode permitir uma visão de futuro que o idioma vertical nega. O idioma vertical é um aspecto da tecnologização. E a imposição de um idioma vertical é um aspecto dessa busca de tecnologização, de assassinato do futuro. É isso que eu queria dizer. Arlete, eu vou falar português só para ver se as pessoas entendem. Então, a geografia cidadã não tem que ser praticada por um brasileiro apenas no Brasil, ou por um cubano apenas em Cuba. A geografia cidadã é comprometida com o futuro. Como comprometer-se com o futuro? Buscando um esquema de interpretação dinâmico. Porque esse esquema de interpretação dinâmico, ele apresenta as variáveis funcionando, é dizer, indicando um caminho hacia amanhã, mas, sobretudo, esses esquemas... estou falando... Tem que ter em conta as possibilidades do mundo. Daí
o interesse da globalização, do estudo da globalização, porque me indica que lo que o mundo pode ser. E também me permite ver corretamente o que o mundo é. Então, a geografia cidadana não é uma invitação a uma geografia provincial pequena, ao revés. É o reconhecimento deste papel de lugar em um mundo que se globaliza, das relações dialéticas entre lugar e mundo, da relação dialética hoje, como elas se dão, através de mediações, às vezes invisíveis, e que há que desmascarar essas mediações invisíveis, há que mostrá-las. Amália, e aí eu não sei que idioma hable, porque é o tempo que se materializa em las formas. Bom, é o tempo. O que é o tempo? O tempo é o homem que cria o tempo, não? Então, quando falamos do tempo, é uma metáfora. A palavra tempo é uma metáfora. Com a palavra tempo, não vamos a nenhuma parte, porque, na realidade, nós trabalhamos com temporalidade, é dizer, como eu posso utilizar o tempo. O tempo são as possibilidades do mundo. Isso é que é o tempo. Um tempo inexistente, concretamente, não? Ele existe como latência, da maneira que o mundo que existe unicamente como latência, esse tempo global existe como latência. Eu tomo dessa possibilidade aquela que me compete em função de minha classe, em função de minha possibilidade, em função de meu lugar, e utilizo o mundo. Eu interpreto o mundo. Esse é que é o tempo. Cada um de nós outros interpreta o mundo a partir de lo que é, em um momento dado, em um lugar dado. Pero essa interpretação depende dos objetos que tenho ao redor. Uma coisa é a possibilidade teórica de fazê-lo, outra coisa é a possibilidade concreta de fazê-lo, que depende cada vez mais da natureza dos objetos que temos ao nosso redor. E aí, a necessidade urgente de renovação da geografia para levar isso em conta, é dizer, esse papel novo que tem os objetos no mundo de hoje, e que controla a realização da história, na medida em que limita a minha ação, possibilita a minha ação, reusa a minha ação, ajuda a minha ação, mas não é indiferente a minha ação. E, na realidade, não há ação hoje se a consideração do objeto não é hecha. E é esse que interessa da geografia hoje, é que ela passa, é um dado fundamental na produção da teoria social. É dizer, que a teoria social se renovará tanto mais rapidamente quanto nós outros, os geógrafos, estivermos em capacidade de oferecer uma visão da sociedade, do mundo, a partir dos objetos. Essa relação é cambiante. Ela tem um conteúdo histórico que está, cada dia, mudando-se. E é isso que indica que aquele câmbio é possível. É que está toda a beleza dessa interpretação, porque nos assegura da possibilidade de um futuro, diferentemente de uma interpretação rígida, aonde o futuro é ausente. A meu querido Nunes Jiménez, este tema é muito delicado. Eu tenho medo de fazer-lhe pena com minha resposta. Pero a verdade científica me obriga a dizer o que penso. A natureza é a mais grande das metáforas criadas neste fim de século. Afinal de que estamos falando? Quando abrimos a boca, falamos natureza. Falamos de quê?
de quê? De todo, frequentemente, de nada, frequentemente. Então, há que cuidar essa expressão natureza. A natureza é a floresta, a mata, ela também na cidade urbana. Esse que é o sentido. É dizer que na natureza, que ademais quase desaparecem, que hoje quase não há natureza, tudo é história, não? Porque no mais pequeno pedaço do que chamamos natureza tem um valor histórico. As coisas não valem por si mesmas, não há um valor intrínseco às coisas. As coisas têm um valor que cambia com a história local, a história regional, a história nacional, a história mundial. Por conseguinte, a natureza em seu conjunto, em seus pedaços, tem unicamente este valor histórico que é dado por na maneira de utilização dela, não? E, ora, a ciência oficial há quase que imposto esta ideia de natureza natural, llenando de plata aos científicos do mundo, paralisando uma boa parte dos geógrafos do mundo inteiro, estão paralisados por plata para ser congresso, tickets para ir a congresso e discutir coisas que não têm muito grande importância. Isso faz parte do projeto global da construção de um novo capitalismo. Então, há que estar muito cuidadoso enquanto às palavras. As coisas são mais importantes do que as palavras, mas são as palavras que enunciam as coisas. Gracias. Por favor, si alguien más desea hacer alguna pregunta, el profesor con gusto. Por favor, Ana. Como é que fala? Bom, da exposição do professor Milton Santos, me ficou uma dúvida. Professor, quando você fala do mundo enquanto conjunto de possibilidades, nessa sua exposição bastante densa, e o que eu entendi do conhecimento que se produz enquanto um compromisso de uma história possível, eu estou pensando num momento de crise que nós vivemos nesse mundo, numa série de momentos, mas uma delas é a crise dos paradigmas. Nós vivemos uma crise teórica. Então, eu fiquei pensando que até que ponto seria interessante adjetivar a geografia que nós vamos fazer como a geografia do cidadão, contraposta a uma geografia dos experts, ou, seguindo o caminho da sua reflexão, pensarmos na construção de uma teoria que nos coloque diante de um caminho teórico-metodológico, de construção de um conhecimento a partir de nós, geógrafos, que dê conta deste futuro que bate às nossas portas, né? Que se construiria enquanto possibilidades presentes no presente. Era isso. Ana Goicoechea. Goicoechea, por favor. Professor Milton Santos, meu nome é Josineide, eu sou do Brasil, e quando eu vinha para cá, eu perguntava para ele no avião em São Paulo se esse encontro tinha lugar para historiador. E eu vejo que sim, sem dúvida, estou me sentindo muito à vontade nesse encontro, viu? E tem uma coisa que você falou logo no começo da sua fala, que colocou o seguinte: interpretações convidam comportamentos. E essa é a primeira vez que eu venho a Cuba. E eu perguntaria, Cuba lhe convida a quê, professor? Por favor, ustedes que habían pedido la palabra. Identifíquese, por favor. Goicoechea Ana María. En realidad no quisiera hacerle una pregunta al doctor Milton Santos porque serían muchas para el escaso tiempo, pero realmente quiero agradecer en estos años tan largos
en los cuales desde sus ideas, sus reflexiones, sus esfuerzos, nos ha impedido desviarnos de nuestra tarea geográfica. Es muy grande el agradecimiento como geógrafa de Argentina y que quería expresar que cada día nos vamos de cada encuentro con sus palabras para una tarea muy desafiante y poner mucho coraje para hacer. Por eso, muchísimas gracias, doctor Milton Santos. ¿Alguien más? Por favor, Lomeli. De Venezuela, Lomeli. Marixa Lomeli, Universidad Pedagógica de Venezuela. Usted planteaba que existe la necesidad de crear conciencia de que las posibilidades existen, sobre todo en un mundo tan difuso y tan ambiguo como el que vivimos. ¿Cree usted que desde la enseñanza de la geografía en los primeros niveles de educación podemos nosotros fomentar el estudio del lugar, el estudio de la localidad, de la comunidad y colaborar en ese lenguaje horizontal que usted señala para combatir un poco o combatir bastante el lenguaje vertical que nos imponen las transnacionales o que nos imponen las fuerzas externas, a pesar de tener en nuestros países programas, textos, normativas oficiales que prácticamente nos impiden trabajar en función de ese estudio local? ¿Cree usted que existe la posibilidad de combatirlo desde el aula? Vou empezar contestando por la última questão. Olha, conosco o trabalho de vocês, e lo acompanho há 20 anos, com enorme orgulho de ser amigo de vocês. Me parece que a labor da Universidade Pedagógica de Venezuela, que hoje não é somente Caracas, porque é criado em ritos em outras partes do país. Maracay, mas também Barquisimeto, Valência. Então, me parece que este trabalho de vocês mostra perfeitamente que é possível. Porque é um trabalho patriótico, um trabalho humanístico, de compromisso total com o mundo. A pergunta de Ana Fanny. Ana Fanny, o problema é que penso que tu tens razão em tua pergunta, lo que não significa que eu esteja de acordo. Por a razão seguinte, estamos em um combate, Ana Fanny, é um combate. Eu não quero outra coisa, senão um combate. Então, há que mostrar a cara, eventualmente ser batido. Pero com conclusão, é dizer, falei de geografia cidadã no final de minha ponência, não no começo. É uma conclusão, como uma invitação a que as premissas passem uma ação política que não quede um discurso moral, porque a moral sem a política ela é inerme. A moral se exercita por la política. E, como cada palavra que pronunciamos é ser política, este é o nosso papel como professores, como pensadores, é emitir juízos políticos em cada coisa que dissemos, como consequência de nossa investigação. Então, recebo tua questão como uma solicitude de cautela, é dizer, não devemos fazer um discurso político a priori. O discurso político é consequência de uma demonstração de sua necessidade teórica. E como uma realização prática de uma proposta teórica. Ana, minha querida Ana, graças por lo que tu has dicho. Eu queria dizer que lo que hago em grande parte se deve ao estímulo que desde 20 anos, mais de 20 anos,
recibo de tua universidade e de tu mesma, lo que me hace muito orgulhoso. E Sorileide, o que Cuba me invita, eu penso que Cuba é um exemplo exatamente de lo que he querido rapidamente esboçar. Aí está um mundo cruel que tem enormes forças para destruir todo e todos que se anteponem a seus desígnios. Aqueles de nós outros que decidem enfrentar isso que não é o mundo, pero que parece serlo, sabe que será submetido a um combate. Cuba lo prueba. Então, a realidade de Cuba, o bloqueio que sofre, a vontade de destruir este país, de impedir que sua revolução se materialize, é uma mostra desta globalização perversa, que utiliza as enormes forças postas ao serviço da humanidade em uma tarefa desumanizadora. E é por isso que vou solicitar uma demonstração nossa de solidariedade com o povo de Cuba neste momento. Agora, é preciso que hagamos da geografia consequente. Bueno, el profesor le da las gracias por su participación y nos veremos mañana a las 12 del día, por favor. Vamos a hacer yo voy a ver la conferencia. Un momento. Por lo menos la conferencia Bueno, el doctor Núñez Jiménez solicitó al profesor doctor Milton Santos que le permitiera, en el contexto, al finalizar su conferencia, hacer una intervención para la presentación y el lanzamiento de un número más de la revista Canoa. Entonces los invitamos a escuchar las palabras del doctor Antonio Núñez Jiménez, que... perdóneme, es el doctor Milton el que va a hacer la presentación de la revista. Le ruego que me excuse. Bueno, tenho el enorme gusto de apresentar esta revista, que representa a labor de geógrafos cubanos e que merece de nossa parte, por conseguinte, apoio moral, intelectual, pero também financeiro. É dizer, cada revista custa R$5. Oh. Então, custa 5. De minha parte, estou adquirindo 10 números. Isso significa que nada está obrigado a aceitar, a adquirir uma sola. Aquí tienen los 10 ejemplares y uno de obsequio a él. Bueno. Então, aonde podem passar? Sí, ahí en la
la puerta están los compañeros que van a distribuir esta revista, que es el órgano oficial de la Sociedad Cubana de Geografía. Hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo los jóvenes de la sociedad han hecho un gran esfuerzo para que esta revista pudiera estar con el pensamiento cubano para este congreso. Gracias. No salgan por la otra puerta, por favor. Tu conferencia, Patricia, ven, tu conferencia es maravillosa.